A paz do Senhor, querido professor, querida professora da classe de adultos, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje nós estamos aqui com vocês para falarmos das dicas pedagógicas da lição de número 2. E comigo está a irmã Rosimar e a irmã Rita. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui, né, irmã Rita, juntamente com a irmã Manu também. E é você também, aluno, que está aqui, professor, querido professor. Que Deus abençoe. Isso. Hoje nós vamos começar uma série com vocês de 3 lições que vão focar nas missões transculturais, né? E hoje nós vamos começar falando sobre a sua origem na natureza de Deus. Então, as missões transculturais, elas têm origem na natureza de Deus. E está comigo, né, as irmãs, para a gente conversar um pouco, apresentar aí um pouco de dicas para vocês ajudarem no seu planejamento. Lembrando, essa lição, ela é bastante, nos leva bastante a pensar sobre a nossa prática, né? Então, professor, você pode pensar ações para o trimestre de práticas de evangelização, de colocar a classe para se envolver junto ali, trabalhar junto ao DEPEN. Então, pode ver a oportunidade do DENEC estar contribuindo, claro, e assim como os outros departamentos também, nessa missão, né, que Jesus deixou para nós. Tá bom? Então, agora vamos ouvir a primeira dica com a irmã Rosimar. Isso mesmo, irmã Manu. Estamos aqui, professor, para compartilhar com vocês mais uma dica pedagógica do nosso momento pedagógico. E para iniciar nossa lição, como nós estamos no trimestre novo, vamos receber, tem muitos alunos que estão chegando ainda, né? Então, eu vou propor a primeira dica de um debate. Como nós estamos estudando esse tema tão maravilhoso da evangelização, vamos fazer um debate, dividir a nossa turma em grupos, né? Você, professor, pode ficar à vontade em dividir em 2 grupos, 3 grupos, dependendo da quantidade de alunos que você tenha na sua sala. Então, como será feito esse debate? Nós vamos falar aos alunos que hoje, no mundo em que nós vivemos, precisamos considerar quais são os desafios para a igreja do século XXI em relação à tarefa de missões transculturais. Então, 3 desafios que abrangem, né, a nossa atuação entre as nações, os povos, etnia ainda não alcançados, as várias religiões, as filosofias anticristãs e também a presença de cristãos nos locais mais variados do país. Então, vamos fazer um debate, vamos conversar um pouquinho, trabalhar muito a questão do conhecimento prévio dos nossos alunos, como está esse conhecimento sobre esses desafios no caso das missões transculturais. Outra dica também, professor, vamos fazer uma atividade de interação com nossos alunos, e para essa atividade de interação com os nossos alunos, queridos, essa dinâmica, ela vai identificar a referência de alguns versículos pertinentes, né, à base bíblica para as missões, e também compreender melhor o significado de cada um deles. E também, queridos, dando continuidade, memorizar alguns versículos que são a base bíblica para missões. Então, o que é que nós vamos fazer? Essa atividade será atividade em dupla, né? Então, uma ou mais, você vai juntar uma, duas, 3 duplas para fazer essa atividade. Então, você vai providenciar vários bombons, certo? Se você não tiver condições, a igreja, para providenciar os bombons, pode ser balas, não tem problema nenhum. Então, como vai ser a preparação deste material? Você vai escolher os versículos bíblicos que são referentes à obra missionária e escrever em uma tira de papel, sem um só o versículo e a outro bombom, as referências bíblicas. E aí você vai embrulhar uma tira em cada bombom, formando pares de bombons. Um com o versículo e outro com a referência, que nós vamos agora dar como dica. Pode ser as referências nos Atos dos Apóstolos 13, versículo 2,
Atos dos Apóstolos 1 e 8, Colossenses 4 e 2 e 2 Coríntios 5 e 20. Então, vamos lá, como é que vai ser essa atividade. Então, quando todas as duplas estiverem formadas, então é hora de dar 3 minutos para que cada dupla possa pesquisar na Bíblia e entender melhor o seu versículo, né? Para explicar o que entendeu sobre ele. Então, cada dupla deverá se preparar para expor em 2 minutos algo sobre o seu versículo. Então, lembrando que cada dupla vai receber, cada componente vai receber um bombom, e aí ele vai procurar onde é que está a sua dupla. Então, a dupla que falar algo coerente receberá mais um bombom, e a que errar terá um bombom devolvido. E quem apenas repetir as palavras do versículo não ganhará nada e também não perderá nada. E a que fugir do tempo terá também um bombom devolvido. Então, essa atividade vai ser bacana, porque as duplas vão se juntar, vão discutir os versículos, vão achar a referência, né? Porque ela vai recitar o seu versículo, vai procurar a sua referência com a outra colega do lado. Então, vai ser uma atividade de interação, de envolvimento. Com certeza, os seus alunos, professor, vai estar muito feliz e animado com esta dinâmica. Bem, excelentes dicas, né, da irmã Rosimar. E agora, a nossa convidada, né, a irmã Rita, ela está com a oportunidade de apresentar a dica pedagógica que ela preparou para esta aula. A paz do Senhor, professor. Me chamo Rita, congrego na Polo do setor 10, né? E as dicas que a irmã deu são perfeitas. Já estou até pensando aqui em fazer minha classe, né? Certo. Eu sei, nós vamos falar sobre missões transculturais. Então, a gente contribui com missões indo, orando e contribuindo. Então, o que eu pensei, né? Pensei nessas 3 áreas. Então, vou deixar para o professor aqui uma dica motivacional também, que ajuda seu aluno, que vai até contribuir com as dicas que nossa amada irmã já falou maravilhosamente bem. A dica que eu trago é que você possa pegar aqueles que têm, possa fazer algumas bandeirinhas ou imprimir bandeira de alguns determinados países, mínimas bandeiras, pegar um guarda-chuva e nas artes do guarda-chuva colocar uma linhazinha e colocar essas mini bandeiras. E naquele momento, você pode escolher o melhor momento, passar esse guarda-chuva e esse aluno ir tirando, cada um tirando ali uma bandeira de um país, e que ele possa, após tirar todos, o professor pedir que a classe possa, neste momento, entrar em clamor, né? Orar pelos países, cada país que você pegou a sua bandeira, que você está ali representando, que você possa interceder, então que o professor possa ter esse momento de oração, porque nós sabemos que tem muitos países, né, com a dificuldade de ser evangelizada, de alcançar missões. Sabemos que nós, como crente, nosso coração, assim que nós aceitamos a Cristo, já nasce esse amor por missões. Então, se o professor não tiver um guarda-chuva, se o professor não tiver condição de imprimir bandeirinha, ele pode pegar apenas pequenos papéis, colocar o nome de alguns países, né, fazer uma pesquisa sobre os países menos evangelizados e levar. E aí distribuir na sua classe e ter esse momento de oração. Outra forma também outra dica aqui, que nós podemos estar contribuindo e tendo um momento interativo, é você ver a necessidade de missões. Missões, estamos falando de missões aqui transculturais, mas existem missões também a partir do local de onde estamos. Então, por que não ter aquele momento, como a nossa amada irmã já falou, de falar um pouco sobre missões, sobre a importância dele, levantar um debate. Eu gosto, particularmente, de iniciar as minhas aulas de EBD sempre com um texto reflexivo. Por quê? Porque, mediante um texto reflexivo, ele abre leques para uma discussão, para uma interação. E, no final, você pode também, outra opção, você pode levar apenas, pode ser algo que você possa levar para a sua classe, uma caixinha, um porta-moeda,
e que aquela turma também possa ali, mediante, contribuir para as missões local, ajudando de uma certa maneira o DEPEN local. Então, você faz missão orando, você faz indo, mas também você faz contribuindo para a obra do Senhor. Amém? Bem, né? Então, nesse conjunto de dicas pedagógicas que nós ouvimos das nossas amadas irmãs, né, nós vemos a exposição justamente dos objetivos que a lição traz para esta aula, que são explicar a natureza missionária de Deus, né, que nasceu no coração de Deus, e aí retoma até um pouco da lição anterior. O 2, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E, por fim, em estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então, aqui foca bem, né, na missão transcultural. E aí você pode, diante de tudo isso que já foi exposto, estar trabalhando bem o conceito da palavra transcultural, tendo em vista que você vai retomar esse conteúdo e esse estudo em mais 2 lições nesse trimestre. Então, foque bem, conceitue com seus alunos, então, de modo que a todo momento ele vai estar presente na lição desse trimestre. E, para fechar, né, depois de talvez a aula dada, ou até como início da aula, você pode aqui reunir essas dinâmicas e estar introduzindo. Eu fiz um pequeno questionário que uma amiga minha, missionária, né, havia enviado sobre missão transcultural, que um pastor elaborou. E naquele momento em que eu respondi, né, que fui desafiada a responder essas questões, a gente vai refletindo e observando que sabemos muito pouco ainda sobre as missões transculturais. Então, eu trago esse questionário para vocês com algumas adaptações e estará também anexo, né, aqui no vídeo para vocês. Vou apenas colocar 4 perguntas, tá? E aí vocês ficam pensando. E o objetivo desse questionário não é para mostrar que aluno da sua classe sabe mais ou sabe menos. Na verdade, são questionamentos que você pode fazer para a turma e só pedir para eles anotarem a resposta sem precisar falar, e ao final levá-los a refletir. O que que eu preciso ainda fazer, como é que eu posso estar contribuindo ainda mais, como a irmã Rita falou, né, com a missão. E aí, a primeira delas, né, que é a mais simples, é: quantas igrejas evangélicas existem no Brasil? Aí fica lá o questionamento. Tem algumas opções, né? Opção A, 1 milhão. Né? Opção B, 300 mil. E opção C, 500 mil. Então, você pode estar aí dando as opções. Uma segunda é: qual a porcentagem de igrejas evangélicas brasileiras que não tem obreiro transcultural? Então, opção A, cerca de 99% das igrejas evangélicas brasileiras não têm obreiros transculturais, cerca de 95% e cerca de 100%. Aí, cada um responde, né, conforme o que acha. E aí, qual a nação onde a igreja mais cresce no mundo? As opções: Espanha, Japão, Irã. Então, pode estar refletindo aí sobre esses questionamentos. E, para finalizar, você pode estar perguntando também, para finalizar aqui, né? Esse arquivo ele tem 18 questões, mas para finalizar aqui para a gente, eu pergunto: qual a nação mais fechada, de maior perseguição e que não possui uma equipe de brasileiros residentes? A, África; B, Irã; C, Coreia do Norte. Essa daqui é bem fácil, né? Todo mundo sabe. Então, assim, mas são questões que nos levam a pensar, né? O que que a gente ainda precisa não só saber, mas também fazer para estar falando sobre este evangelho, falando sobre Jesus, falando sobre aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, né? Que é fazer missões. Então, somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês,
nesse momento pedagógico que é tão peculiar, tão bom para a gente, né? Não esqueça de compartilhar este vídeo, de comentar, de falar como têm sido as suas aulas, certo? Irmã Rita, a senhora ainda tem alguma contribuição a fazer, alguma colocação? Bem, primeiramente só agradecer, né? Mas, assim, todas as dicas que foram dadas são perfeitas, mas, assim, que o professor ele possa ter um olhar especial por seu aluno, porque o professor que ele está ali domingo a domingo, ele conhece a necessidade, ele conhece a deficiência do seu aluno, e que ele possa não deixar de motivá-los, adaptar, porque às vezes tem algumas igrejas que têm suas dificuldades, nós compreendemos isso, mas que o professor possa adaptar tudo isso que foi dito, dentro do seu público, dentro da sua necessidade, porque nós estamos aí findando o ano, né? Nós estamos aí no último trimestre, um trimestre que vem motivar os nossos corações, para que a gente possa fechar esse ano com essa chama por missões, por buscar vida, porque, como diz, está no coração de Deus, é um propósito de Deus desde o início dos tempos, alcançar as nações. Nós fomos alcançados através desse evangelho que veio até nós mediante outras pessoas. Então, que o professor possa ser esse mediador dessa missão, desse amor, que possa ser a extensão desse amor de Deus em outras vidas. E nós, como professor, temos um papel muito importante de motivador. Então, que nós possamos motivar os nossos alunos a ter esse amor, essa paixão pela missão, certo? Eu agradeço a oportunidade, a rica oportunidade, e me sinto muito honrado. E muito obrigada, em nome de Jesus. É importante, irmã Rita, trazer essa fala, porque você conhece, né, a realidade da sua igreja, da sua classe, então realmente você consegue talvez até pegar um pouco de cada dica e transformar em uma nova Exato. dica, né? Se permita ser esse instrumento nas mãos do Senhor para levar esse conhecimento aos seus alunos. Irmã Rosimar, a senhora também tem alguma contribuição para a gente encerrar? Ficamos muito felizes, porque sabemos que, professor, este trimestre, né, que está chegando agora, e este ano que está findando, esta lição foi escolhida muito bem, porque nós sabemos o quanto a necessidade, uma necessidade grande da evangelização, do desejo ardente deste ID de Jesus. Então, que Deus possa, professor, abençoar a sua aula, que possamos ter um trimestre abençoado. Sim. Né? Então, mais uma vez agradecemos, desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, a da sua família e o seu ministério também. Fiquem com Amém. Deus e a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor.